Olá, vamos falar um pouco hoje sobre a administração do tempo. Esse recurso tão importante que pode nos consumir muito, que pode nos prejudicar ou nos ajudar, dependendo da forma com que nós nos posicionamos na frente desse recurso. Esse recurso que não dá para comprar, esse recurso que faz com que todas as pessoas, todos os profissionais tenham o mesmo volume de horas por dia. O tempo é fundamental para fazer com que nós possamos ser melhores profissionais, mais produtivos, fazer com que nós conquistemos coisas com mais eficácia. Todos nós conhecemos pessoas que parecem que têm mais do que 24 horas no dia. E aí que está a relevância dessa discussão de hoje. Como pano de fundo, eu vou pegar a minha história pessoal. Meu nome é Vladimir Carvalho, eu sou diretor executivo da Alterdata Software. Eu fundei essa companhia quando tinha meus 25 anos. Hoje eu estou com 52. A empresa já está chegando aos seus 27 anos. São aproximadamente 30 mil clientes ativos e 1.100 funcionários. E tudo começou com duas pessoas. Duas pessoas trabalhando juntas, construindo software de gestão para outras empresas. Ter uma companhia crescente, entrando novos profissionais o tempo inteiro, um dos elementos fundamentais é a gestão do tempo dessas pessoas. É fazer com que essas pessoas entendam claramente o quanto elas podem atrapalhar ou ajudar as suas respectivas lideranças. Para que todos entendam com clareza como isso aconteceu aqui dentro da Alterdata e usar esse conteúdo como um exemplo, como um case, para que outros possam se basear em princípios que nós praticamos aqui. Eu queria passar um vídeo curto, rápido, para que vocês entendam o nosso contexto. Um vídeo que conta um pouquinho de quem nós somos de fato, quem é a Alterdata Software. Assista um pouquinho desse vídeo e nós retornamos logo em seguida. Tendo visto o conteúdo do vídeo, eu queria que todos refletissem um pouco de como é que deve ser uma companhia que se monta com duas pessoas e chega ao ponto de ter 1.100 pessoas. Como é que funciona o dia a dia de um executivo que tem o mesmo número de horas do que quando a companhia era pequenininha
e agora uma companhia muito grande. A gestão do tempo é um elemento importante nesse processo. E cada vez que a empresa vem crescendo, o profissional, aquela pessoa, o gestor, os líderes, têm que ser melhores administradores do seu próprio tempo. Quando nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de duas óticas importantes. O tempo é um controle interno nosso e o tempo no que diz respeito ao nosso aspecto profissional. O bom gestor do tempo é aquela pessoa que tem dentro de si algo que move para ter um relógio controlando as atividades. No meu caso pessoal, eu tenho uma série de comportamentos que no meu dia a dia me ajudam muito. Disciplina em chegar no horário, disciplina em terminar as coisas dentro do tempo que eu espero, são elementos que são muito relevantes. Isso reflete no meu aspecto pessoal, em chegar num compromisso com os amigos, quando combino um jogo de tênis, em chegar na hora, e eu saber que eu gostaria que terminasse determinado horário, como também isso reflete em reuniões que são estabelecidos horários aqui na empresa e que ela não passa de 1 minuto de atraso, mesmo que alguns não tenham chegado. O comportamento do líder começa a refletir na sua equipe inteira e começa a contaminar a sua equipe inteira. Nós temos que pensar que o tempo é um elemento que nós não compramos. E aí está um recurso muito importante para nós entendermos que, na verdade, é algo de vida. Se nós falarmos assim, que a nossa empresa para crescer precisa comprar um prédio, um carro, um avião, computadores, cadeira, mesa, vassoura, ela precisa de coisas que o dinheiro compra, isso é um aspecto fácil de se conseguir. Agora, quando nós estamos falando de uma coisa que você não compra, aí que está a diferença de um bom profissional para o outro. Quando alguém entra na minha sala, aqui na Alterdata, e fica na frente da minha mesa, conversando meia hora sobre um assunto que não tem relevância nenhuma para o negócio, ela está consumindo o meu bem mais precioso, que é o meu tempo. Esse bem precioso eu não consigo recuperar. Essa meia hora perdida eu não consigo recuperar depois. Se alguém vem aqui na empresa e rouba um carro da companhia, o carro é roubado, eu recupero esse carro depois, porque eu compro outro. Eu trabalho, eu pego um caixa da empresa, eu troco um outro patrimônio naquele, eu faço aquilo aparecer novamente. Eu não consigo fazer isso com o tempo. Cada pessoa que entra na minha sala e me consome, ela está consumindo algo que eu não consigo recuperar. A partir do momento que eu entendo isso, eu passo a perceber claramente que eu preciso ter um mecanismo na empresa de gestão do tempo que influencie toda a cadeia hierárquica da empresa. O líder e aquela pessoa que monta um negócio e está crescendo agora, ele tem que compreender que as pessoas que estão em volta dele são pessoas que podem agregar valor para o negócio crescer ou podem estagnar violentamente o negócio de acordo com o comportamento desse líder. Vamos dar um exemplo real, que eu gostaria que essa apresentação fosse bem concreta. Há um tempo atrás, eu nomeei aqui na minha empresa, aqui na Alterdata, uma nova gerente comercial. Essa gerente comercial tinha algumas atribuições e ela tinha uma certa autonomia para tomar decisões em relação a descontos, a valores das vendas da companhia. E ela começava a me perguntar todos os dias se podia fazer isso ou podia fazer aquilo. No começo, entrava na minha sala 10 vezes por dia, me perguntando coisas. Uma situação dessa, posso fazer isso, não posso, posso fazer aquilo? E eu orientando. Chegou um ponto que aquilo começou a ser um consumidor de tempo muito violento. E eu passei a ter um comportamento com ela que eu já fiz com muitas pessoas e que tem muito a ver com esse conteúdo. Eu comecei a pedir para ela o seguinte: agora que você está vendo como eu penso, eu queria que cada caso desse você trouxesse para mim com a sua visão, com a sua forma de pensar. Então, cada caso que ela já trazia com a opinião dela. Olha, o caso é esse, mas eu acho que tem que fazer assim, assim, assim. Quando ela acertava, eu só concordava. Quando ela errava, eu orientava, explicava para que a próxima vez não aconteça de novo. Cada entrada que ela vinha na minha sala, ela vinha aumentando a assertividade, sem perceber. Chegou um momento, que eu virei para ela e falei: olha, você já percebeu que todas as sugestões que você traz, eu concordo contigo?
E ela, não tinha percebido. Eu falei, pois é, você já está pensando como eu penso também. Daqui para frente eu não queria que você viesse mais aqui, a não ser por valores acima de um teto. Subiu o teto bastante. O que aconteceu a partir do dia seguinte? De 10 vezes ela passou a entrar uma vez na minha sala. Isso é gestão do tempo. A gestão do tempo está ligada diretamente à forma com que você conduz a sua equipe. Fazer uma série de teorias, uma série de mecânicas que você lê numa literatura é muito bonito. Mas eu queria dar exemplos reais. A gestão está ligada ao seu comportamento. Vamos dar um outro exemplo. Controles de reuniões. As reuniões são fortes consumidores de tempo. As reuniões que as empresas têm são momentos de procrastinação, de pessoas que querem empurrar certas soluções, levando um grupo para decidir algo que ele poderia decidir sozinho. Na grande maioria das vezes, não na totalidade. O bom gestor do tempo é aquele que controla com mais maestria se a reunião é necessária, quem deve estar presente nessas reuniões, quando ela vai começar, quando ela vai terminar, que conteúdo, que pauta ela tem que ter. Saber controlar as reuniões é um elemento fortíssimo. Uma das coisas importantes de um bom administrador é fazer com que essas reuniões, seja com funcionários, com clientes, seja algo produtivo, algo efetivamente que traga resultados reais. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, todas as vezes que tiver um assunto para ser resolvido, primeira coisa a ser refletido, se esse assunto pode ser resolvido com a pessoa direta daquele departamento. É um assunto comercial, o líder do comercial tem condições de resolver sozinho, é um problema do marketing, o departamento de marketing tem como resolver sozinho ou não. Cada líder desse precisa ter uma série de autonomias. Quando o tema refletir em vários setores, é um indício que precisa de uma reunião. Se eu estou falando de um assunto que eu preciso de ações no marketing, na administração, no comercial, provavelmente eu preciso de um grupo de profissionais ao mesmo tempo. Quando isso acontece, há motivos justos para ter uma reunião. Uma pauta tem que ser criada. A pauta tem que estar claramente definido o que nós vamos tratar naquele momento. Um horário de início e um horário de término tem que ser definido. Essa reunião tem que começar às 10 horas, tem que acabar às 10h30. E isso tem que ficar bem claro no momento da reunião. O líder, o gestor dessa reunião é aquela pessoa que vai ser o senhor do tempo naquele momento. É a pessoa que tem que ter o comportamento de cortar as pessoas, de jogar todo mundo para o foco novamente. Porque o ser humano, em muitos momentos, tende a divagar. Então, numa reunião como essa, muitas das vezes ela começa os 5 minutos falando desse assunto, daqui a pouco entra um outro tema e fica todo mundo falando 15 minutos de uma coisa que não tem nada a ver com o que foi estabelecido, consumindo tempo não mais do presidente da empresa, mas de todos os gerentes que estão ali envolvidos. Então, consumir o tempo de todos, tempos irrecuperáveis. Não pode. A reunião, com a sequência de uma pauta, reduz essa probabilidade de acontecer. Depois, a pressão do tempo de término. Ter um horário para concluir é fundamental. Porque existem reuniões, já participei de reuniões em clientes que parece que não tem fim. Ela não tem horário para terminar. Isso não é uma reunião no nosso dia a dia. Existem situações, tipo reuniões de brainstorm, que nós queremos ter as pessoas livres para produzir, para criar coisas, soluções de determinados problemas. Que aí o tempo de término não é muito relevante. Mas isso não é o normal. O normal não é assim que acontece. Então, os horários são muito importantes. E o comportamento do líder é fundamental. Se você é o líder da companhia, e se você marca uma reunião às 10 horas, e você próprio chega às 10h30, você está passando uma mensagem subliminar para a sua equipe que você não se importa com o tempo. Isso não é um comportamento adequado. O comportamento do líder reflete na sua equipe. Então, quando nós estamos falando de gestão do tempo, nós estamos falando diretamente naquelas pessoas que influenciam outras, por bem ou por mal. Então, o cumprimento de horário é fundamental. O horário de chegar no cliente, o horário de fazer suas reuniões,
o horário de atender as pessoas, para que a gente não fique o tempo inteiro consumindo tempo desnecessário. Grandes consumidores do tempo também estão ligados à desorganização. Eu vejo empresas, eu vejo clientes que têm um controle de tempo ruim porque o ambiente é desestruturado. Você imagina a situação de alguém precisar de algo, e eu sei que está comigo aquela coisa, e eu sei que está na minha terceira gaveta aqui do lado, atrás da minha mesa. Eu estou nesse momento no meu ambiente de trabalho, eu sei que na minha terceira gaveta tem algumas coisas ali, e eu vou e pego aquela coisa e entrego rapidamente. Agora, você imagina uma outra hipótese, que eu não sei onde está essa determinada coisa. Não sei em que gaveta está, se está na minha sala, se está no outro escritório. O tempo de recuperar essa informação é muito maior. Ou meu, ou da minha equipe. Isso faz com que eu não consiga ter a produtividade necessária. Todas as vezes que você é um administrador bom do tempo, você está preocupado com a organização e a disciplina do seu escritório, do setor, da sua empresa que você está administrando. Isso faz com que a produtividade seja mais alta. Vamos dar um exemplo concreto aqui da Alterdata em relação a isso. Quando nós estávamos no nosso prédio antigo, hoje nós estamos num prédio mais novo, que tem uma infraestrutura maior, mas alguns anos atrás nós estávamos num prédio menor, que cada andar tinha um banheiro masculino e um feminino. E cada andar tinha um conjunto de pessoas relativamente grande. Quando as pessoas queriam ir ao banheiro, ela saía do final do andar e ia andando, atravessando o andar inteiro até chegar ao banheiro. Quando chegava no banheiro, o banheiro estava ocupado. Ela tinha que retornar andando até o setor dela. Isso acontecia com várias pessoas. Nós começamos a perceber que isso era um consumidor de tempo. Alguns minutos ou segundos, a pessoa ia de um lugar para o outro sem conseguir cumprir o objetivo, que era ir ao banheiro. Aquilo não estava certo. E um bom gestor pensa na produtividade. O que nós fizemos? Começamos a refletir como resolver esse problema. Colocamos dentro dos banheiros sensor de presença e colocamos do lado de fora do banheiro, no teto, luzes vermelhas e verdes, como se fossem banheiros de avião. Que aquele banheiro que sinaliza se ele está ocupado ou não. Quando as pessoas queriam ir ao banheiro, elas iam lá da mesa dela, simplesmente olhava o teto em frente ao banheiro se a luzinha estava vermelha. Estava vermelha, banheiro ocupado. Estava verde, banheiro livre. Levantava e eficientemente ela ia e atingia aquele determinado objetivo. Essa mudança de comportamento com a mudança de um recurso fez com que todo o andar tivesse uma produtividade mais alta. Isso é gestão de tempo. Isso é preocupação com o tempo das pessoas, dos recursos, para fazer com que a gente tenha uma produtividade mais alta. Consumidores do tempo são coisas desse tipo. Consumidores do tempo são, por exemplo, o telefone. Administrar bem o telefone é fundamental. Se nós não tivermos disciplina em relação aos telefones, nós ficamos atendendo funcionários, clientes, fornecedores o tempo inteiro. Tem que haver um bloqueio. O meu telefone, por exemplo, há muitos anos, as pessoas não falam diretamente comigo. Os clientes, ele tem uma barreira para chegar a uma secretária. Essa secretária está treinada e ela já sabe o filtro que ela tem que fazer. Que uma grande maioria dos contatos comigo pode ser resolvidos com outros. Mas quem está na outra ponta não sabe disso. Ela precisa ser orientada. Com um comportamento certo com a sua secretária, com aquela pessoa que faz um filtro, você começa a ter um pouco mais de tempo. Então é muito importante que saiba usar o telefone com cuidado, na filtragem e no tempo que você fala ao telefone. Ficar no telefone falando muitas coisas que estão fora do objetivo daquela ligação está consumindo o seu tempo. É um grande desperdiçador de tempo. Outro importante desperdiçador de tempo está ligado às tecnologias que hoje giram em torno da gente. Nós estamos falando que nós somos hoje seres conectados, o WhatsApp tocando o tempo inteiro, é o Facebook te mandando mensagens, são os e-mails entrando a todo momento, as dezenas e dezenas. Como é que a gente administra essa carga
de consumidores que estão o tempo inteiro sugando a nossa atenção. Como eu faço aqui na Alterdata? Simplesmente eu uso o WhatsApp no silencioso o tempo inteiro. Os grupos todos estão silenciados. Eu vou no WhatsApp em alguns momentos do dia olhar as mensagens que tem. Quando são mensagens de grupos que não são aqueles grupos extremamente importantes, eu não leio. Eu deixo para ler na hora do almoço, leio à noite. Os grupos que são de coisas do trabalho, eu leio com mais frequência. As coisas são da família, eu leio a todo tempo. O grupo da família não está silenciado. Pode ser que minha filha precise de mim agora. E é muito importante que eu tenha um contato imediato. Agora, eu não posso fazer com que eu participe de dezenas de grupos e o WhatsApp fique buzinando aqui o dia inteiro me chamando a minha atenção. Como eu já vi isso em clientes. Eu já vi executivos, donos de empresas em reuniões comigo, que ele é interrompido o tempo inteiro pelo WhatsApp dele com coisas que não têm fundamento nenhum, não tem sentido. Gerando uma desatenção dele, consumindo o bem mais precioso que ele tem, que é o tempo. E-mails. E-mails é muito importante que você tenha configurações nos seus e-mails, de tal forma que e-mails de spam sejam filtrados. E-mails mais relevantes se desloquem para certas caixas. Aqui na Alterdata, por exemplo, os e-mails de clientes vão para uma caixa, uma pasta. Os e-mails da Alterdata, dos funcionários, dos gerentes, @alterdata.com.br, vai para outra pasta. Sempre que eu chego de manhã cedo, eu leio primeiro os e-mails dos clientes, dou atenção, respondo rapidamente, depois eu vou dar atenção aos e-mails internos. Eu entendo que é mais relevante eu dar atenção para os clientes, porque pode ser uma coisa extremamente significativa. E, em segundo plano, eu dou atenção às coisas internas aqui da companhia. Quando você começa a fazer esse tipo de coisa, apesar de eu receber centenas de e-mails por dia, eu respondo os e-mails do cliente todo dia. Dá a sensação para o cliente que eu tenho mais de 24 horas por dia. Mas não. É simplesmente uma forma de gerir essa massa de informações que chega até a gente. Esses consumidores de tempo são elementos que vão nascendo o tempo inteiro e vem fazendo com que a gente não tenha o tempo necessário. Outro elemento que é muito importante ser observado é em relação à priorização. Toda pessoa que monta um negócio, que está em crescimento de carreira, começa a ser demandado por uma série de ações. Eu me lembro, quando eu fundei a companhia com 25 anos, eu era um programador, eu tinha que ser o vendedor, eu tinha que ser o gestor administrativo, eu tinha que contratar pessoas, eu tinha que fazer uma série de coisas. Hoje, eu sou demandado por uma série de coisas, diferentes dessas, porque existem departamentos que fazem isso. Mas eu sou demandado por uma infinidade de coisas. Quando eu chego de manhã, todos os dias, eu tenho uma lista de coisas a cumprir, que veio de ontem, de anteontem, do mês passado, coisas que eu tenho que estar resolvendo. Que ordem que eu resolvo essas coisas? Um dos grandes problemas das priorizações diz respeito à própria característica do ser humano. O ser humano tem a tendência de querer fazer primeiro aquilo que é mais bacana, mais gostoso, que está mais na zona de conforto dele. Porém, a lista de prioridade não pode ser montada em relação ao que eu gosto de fazer, mas sim em relação ao que tem que ser feito. A grande maioria das pessoas faz primeiro aquilo que ela sente mais prazer, e empurra, joga para trás aquilo que é mais chato. Ah, eu tenho que demitir um funcionário. Não gosto de fazer essa coisa, então eu vou tentando empurrar. Ah, eu tenho que romper um contrato com um fornecedor muito importante. Muito chato. Então eu vou tentar empurrar isso para trás. E normalmente as coisas que você começa a empurrar para trás, ela se torna algo relevante, urgente amanhã, depois da manhã. Todas as vezes que você tem um excesso de coisas urgentes para resolver, você é forçado a mexer nas prioridades. Isso te consome um tempo absurdo. Então vamos dividir a relação de priorização em 4 elementos, 4 quadrantes. Primeiro, separe tudo que é extremamente urgente e importante. Essas são as coisas que você tem que dar mais atenção.
O extremo inverso é tudo o que você tem que fazer que não é importante e nem é urgente. São coisas mais simples que têm que ser executadas em algum momento. Ela está no outro extremo. Aqui no meio nós temos mais dois quadrantes. O que é importante e não é urgente, e aquelas coisas que você precisa fazer porque elas não são tão relevantes assim, mas você precisa executar com uma certa brevidade. Tudo que é muito relevante, é urgente e é importante, tenta fazer de manhã cedo, quando a sua cabeça ainda está fresca. Eu sempre chego na empresa às 8 horas, até das 8, 8 e meia, 9 horas. Eu estou procurando fazer aquelas coisas que são mais difíceis, mais complexas, que são mais urgentes, decisões mais complicadas de serem tomadas, que eu preciso fazer análise. Olhar meus painéis indicadores, para tomar uma decisão correta. Tudo que é mais leve, que é simples, eu deixo para o final da tarde, onde eu já estou mais tranquilo, que eu não preciso pensar muito. Isso não tem a ver com o que eu gosto ou o que eu não gosto de fazer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, às vezes eu estou fazendo na parte da manhã uma coisa que eu odeio fazer. Porque o bom gestor entende que é parte da função dele fazer coisas bacanas e gostosas e coisas chatas. Mas as chatas têm que ser feitas. E se ela é urgente, ela tem que ser feita de manhã cedo. Quando você começa a fazer esse tipo de distribuição, a sua produtividade aumenta. Porque se eu estou fazendo de manhã cedo uma coisa complexa, urgente, extremamente importante, e a minha cabeça está muito fresca, eu resolvo em 10 minutos uma coisa que se eu tentar fazer essa mesma coisa no final da tarde, eu vou demorar 1 hora. Porque eu estou cansado, não estou concentrado mais. Essa mudança de comportamento faz com que você ganhe um tempo absurdo. Outra coisa importante é em relação a clientes. O que eu costumo fazer em relação a clientes para ganhar tempo? Todos os profissionais, as pessoas que têm contatos com clientes, têm projetos, têm coisas andando com os clientes, tem coisas boas e coisas ruins. Tem coisa que nós fazemos com os clientes que não está funcionando, não está dando certo, que precisa da nossa atenção, precisa de dedicação mais apurada. Existem clientes mais exigentes que outros. Todas as vezes que existem casos diferentes, eu procuro priorizar também nessa ordem. As coisas mais difíceis, eu tento jogar na parte da manhã. Tem que ligar para um cliente, que é um caso mais grave. Eu ligo de manhã cedo. Porque de manhã cedo, tanto eu quanto ele, nós estamos com a cabeça mais ativa, é mais fácil resolver coisas. Eu consigo resolver algo em 10 minutos. Se eu ligasse para esse mesmo cliente no final da tarde, isso vai demorar meia hora. Isso muda completamente a relação de controle de horários das coisas que nós fazemos todos os dias. Um outro elemento que é importante nós falarmos em relação a consumidores do tempo diz respeito à nossa capacidade de dizer não. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de rejeitar coisas. Isso é um problema sério. O ser humano é assim, o profissional é um ser humano, ele tem que se acostumar que para você ganhar tempo nas coisas, você tem que saber rejeitar algo. O que é rejeitar algo? É aquele funcionário que entra na sua sala pedindo coisas, pedindo autorizações, perguntando coisas o tempo inteiro, que você simplesmente tem a certeza absoluta que você tem que dar um não para ele. Em 2 segundos você sabe que tem que dar um não, mas você não tem coragem de dar um não. Aí você fica meia hora explicando para ele, para depois de meia hora você falar que não pode fazer aquilo. Meia hora se foram do seu tempo. O bom líder, o bom gestor do tempo é aquela pessoa que tem uma maciez para falar o não, que ele não é rude para dar um não em 10 segundos. Ele não é uma pessoa agressiva para dar um não em 15 segundos. Não precisa você ficar falando meia hora com alguém, contando uma história imensa, para você falar o mesmo não que daria com 15 segundos. Não, de forma nenhuma. É muito importante que você comece a observar o seu comportamento. Como é que você se comporta? Você não pode ser um rude, um grosso, uma pessoa que gere um mal-estar nas pessoas, por estar dando um não seco. Mas o extremo do outro lado é aquela pessoa que procrastina, que fica falando,
e demora meia hora para falar a mesma coisa que falaria com 15 segundos. Saber dar um não é fundamental nesse processo. Outro elemento que é muito importante ser comentado é em relação à procrastinação. Um dos elementos que mais consome tempo dos profissionais é procrastinar. Procrastinar é aquele comportamento que empurra o tempo, deixa tudo para a última hora. Existem profissionais, existem pessoas que são assim. Eu já vi estudantes, adolescentes, que a professora no colégio dá uma tarefa, dá um exercício, um trabalho, que é para entregar daqui a 2 semanas. Ele tem condições de fazer aquilo hoje, amanhã, mas não. Ele quer fazer no último dia da entrega. Esse comportamento que se tem como adolescente, nós estamos formando no nosso subconsciente que é normal deixar as coisas para o último momento. Só que a gente não sabe o que pode acontecer ao longo do tempo. A gente não sabe se vai acontecer algo urgente perto desse tempo acabar. As pessoas que simplesmente procrastinam e empurram as coisas para o último momento, na grande maioria, gastam um tempo excessivo lá na frente quando essas urgências acontecem. O bom administrador do tempo é aquela pessoa que tem os objetivos definidos com datas e horas lá na frente e cumprem hoje, com antecipação, aquilo que pode ser feito. A grande maioria das coisas podem ser executadas antes. São raras as coisas que acontecem em cima da hora, que tem que ser resolvido para daqui a 10 minutos. Normalmente você pode se planejar melhor. Procrastinar é um consumidor de tempo. Empurrar as soluções para o último momento não é o momento ideal. Se isso é fundamental, nós estamos falando também que planejamento é um consumidor de tempo negativo ou pode te ajudar, te favorecer na administração do tempo. Eu acredito que planejar, ser uma pessoa que estabelece o que tem que começar hoje, o que tem que ser feito durante e o que tem que ser feito lá no fim, é um elemento de controle que faz com que você administre melhor o tempo. Eu não acredito numa companhia que trabalhe solta. Eu acredito numa companhia que trabalhe com indicadores, que trabalhe com números. Como é que eu faço em relação ao planejamento para fazer com que eu tenha mais tempo disponível? Eu simplesmente faço com que a gente controle toda a companhia através de números. Ao invés de eu ter várias reuniões com vários gerentes, entender o que está acontecendo em todos os setores, eu trabalho com indicadores de performance. A Alterdata funciona em cima de indicadores. Todos os dias eu chego de manhã na minha sala e analiso o cockpit. Painéis de indicadores que têm aproximadamente 300 e poucos indicadores de performance. Esses indicadores estão me dizendo se o comercial está indo bem, se o setor de atendimento está funcionando, se a nossa estrutura de marketing está alavancando o que deveria ser alavancado, se os vendedores estão fazendo o que deveria estar sendo feito, se o processo de atendimento em clientes está bom, se os servidores estão no ar, se está tudo funcionando como eu espero que funcione. Eu posso olhar esses indicadores pensando em tempo de diversas formas. Acabei de falar que nós temos 300 e poucos indicadores. Como é que eu analiso 300 e poucos indicadores todos os dias? Eu não analiso. Na verdade, existem painéis centrais, iniciais, que têm grandes números. Esses grandes números, se eu tenho pouco tempo, em 10 minutos, eu olho o que está acontecendo na empresa inteira. Que os meus painéis de evolução de cada setor me dizem, em regra geral, o que está acontecendo naquele departamento. Quando eu tenho mais tempo, eu granulo, eu aprofundo um pouco numa ótica. Às vezes por filial, às vezes por funcionário, às vezes por linha de produtos. Desço um nível de análise e me aparece mais um conjunto de painéis. Tenho um pouco mais de tempo, eu aprofundo um pouco mais e entro em partículas menores, para que eu possa compreender melhor o que está acontecendo. Isso significa que eu entendo que a companhia, como ela está operando, em 10 ou 15 minutos. Mas eu também me alimento de informações, se eu precisar, de determinada coisa pontual,
para discutir um assunto com um determinado gerente ou funcionário de um setor com bastante propriedade, porque eu tenho ferramentas para aprofundar sem perguntar nada a ninguém. É muito importante que a gente use os painéis de indicadores como aceleradores do tempo nosso e dos outros. Porque é muito comum que os diretores e gerentes das empresas sejam consumidores de tempo da sua própria equipe. Eu já tive clientes que eu faço algumas perguntas para o diretor e ele fala, não, essa informação aí eu tenho tranquilamente. E eu pergunto, como que você tem? Eu tenho porque eu peço a fulano para me dar. Só que esse fulano, quando ele pede algo, ele está consumindo meio dia de um funcionário. O dono da empresa, o gerente, o diretor, ele é um consumidor de tempo da sua própria equipe se ele não dá ferramentas de trabalho para a sua equipe. Quando eu penso em coisas aqui dentro da Alterdata, eu estou pensando em coisas para eu me virar sozinho, sem precisar perguntar nada a ninguém. O tempo inteiro, a minha cabeça e dos gerentes está sendo funcionando em torno de coisas para nós otimizarmos o tempo de todos. Quando eu falo de saber saldos de banco, por exemplo, eu quero entrar num painel e que me dê a conciliação de banco sem eu perguntar nada para ninguém. Quando eu entro num painel de indicador de performance, eu não quero perguntar nada para ninguém. Eu quero que ele trabalhe no setor dele e eu quero que eu veja essa informação sem consumir o tempo de ninguém. Então lembre-se que o gestor, ele tanto pode ser atrapalhado no seu tempo porque a sua equipe não está treinada e ele de baixo para cima consome o meu tempo, mas eu também posso ser uma pessoa que estou consumindo o tempo da minha equipe e da minha liderança embaixo de mim. O consumidor de tempo pode destruir ou alavancar a sua empresa. Controles de horários são importantes saber. Ponto. Que horas as pessoas chegam? A produtividade de cada um. Nós controlamos aqui na Alterdata, inclusive, o tempo que as pessoas passam na catraca, na empresa, para o tempo que ele senta no computador. Quanto tempo ele demora entre a catraca, no primeiro andar, e sentar e ligar o seu computador no 7º andar? Essa diferença de tempo é improdutiva. Quando você começa a ser uma pessoa que olha esses números, você começa a entender melhor o quanto que você pode ganhar de 5 minutos de 100 funcionários e isso representar em dinheiro algo que possa fazer a diferença. Quando você começa a controlar o tempo de atendimento e saber que determinado assunto você atende os clientes em meia hora e agora você criou um processo, um método, um jeito de atender o cliente com a mesma felicidade em 15 minutos, quanto isso representou no caixa da empresa? Administradores do tempo são fundamentais para nós sabermos claramente se nós somos um bom profissional ou não. Eu espero que essa apresentação tenha sido uma apresentação elucidativa para entender na prática como alguns profissionais precisam se comportar para ter uma melhor gestão do tempo. A Alterdata acredita muito nesse modelo, a Alterdata pratica isso todos os dias e eu acredito que esse tenha sido um dos elementos que tenha feito a nossa empresa sair do nada em 1989 e hoje ser a 5ª maior empresa de software do país. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês consigam usar esse tempo dessa apresentação de uma forma muito produtiva para vocês ganharem cada vez mais tempo e serem bons profissionais. Até a próxima!